segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o jornal Potiguar Notícias. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao primeira edição. Eu sou a jornalista Andressa Tavares, estou aqui compartilhando a bancada do primeiro bloco ao lado do também jornalista querido amigo Otávio. Saúde a todos também, meu amigo. Muito bom dia, professora Andressa Tavares. Bom dia. Algumas interessantes, né? O BBB terminando com a vitória da Juliette, lamentavelmente a morte do ator Paulo Gustavo. Enfim, são as notícias aí que estão movimentando o dia. São as notícias. O primeiro bloco do jornalismo, primeira edição, Potiguar Notícias, sempre com compromisso com a notícia, mantendo aí os nossos ouvintes, web espectadores, internautas muito bem informados. Vamos então iniciar aqui a passagem, né, de cada uma das manchetes e, na medida do possível, vamos também comentar para a gente alargar aí a cidadania de todos aqueles que nos escutam e também uns dos outros aqui nessa troca dialógica, não é? Com certeza. Vamos lá, vamos começar aqui com o âmbito nacional, a questão da Covid, da CPI da Covid. Senador governista quer médicos defensores da cloroquina na CPI. O senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, um dos integrantes da tropa de choque do governo na CPI da Covid, apresentou requerimentos para que a comissão ouça médicos defensores do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina
no chamado tratamento precoce contra a Covid-19. Pelos requerimentos apresentados nesta terça, dia 4, Marcos Rogério vai tentar apresentar na CPI a tese de que o tratamento defendido por Jair Bolsonaro não é anticientífico. Ainda insistem nesse tratamento com a cloroquina, não é, professora Andressa? Embora não haja nenhuma comprovação científica da eficácia dessa cloroquina, na verdade ela se apresenta muito mais como um placebo para o tratamento da Covid-19 do que qualquer outra coisa. Isso, vamos explicar aqui um pouquinho o significado dessa palavra placebo. Então, placebo é um termo, não é, cunhado pelos colegas da área da saúde, das ciências da natureza e da saúde, e também da química, para se dirigir exatamente àquelas substâncias que não cumprem uma função do ponto de vista do rebatimento químico em algum organismo. Então, ele tem a aparência, mas ele não possui a essência do tratamento medicamentoso. Então, existe de fato um comprimido, a pessoa ao tomar fica com a sensação de que de fato está ingerindo uma estrutura medicamentosa, né, uma composição química medicamentosa, mas na verdade, como aquela substância não se aplica efetivamente aos efeitos e ao tratamento de um determinado distúrbio ou disfunção orgânica, então aquela medicação ela pode surtir até um efeito psicológico. Mas do ponto de vista orgânico, a gente não tem a garantia de que aquele comprimido, de que aquela substância vá provocar um rebatimento nesse organismo e voltar a restaurar o seu equilíbrio. Quando acontece essa prática, a gente está falando aí de um medicamento perspectivado em placebo, né? Ou seja, que tem a aparência de medicamento e de trazer uma determinada cura, mas que, na verdade, é apenas uma aparência, ela não tem esse rebatimento em essência. Exato. Explicação técnica, didática, só para dizer que não tem eficácia nenhuma em relação ao tratamento da Covid-19, para resumir para o nosso público. Tudo, Eu fico pensando naqueles que nos ouvem pela rádio, que estão lá no campo, afastados dessas discussões mais elaboradas, e eu tenho o maior cuidado com esses ouvintes aí do Potiguar Notícias. Claro. E eu faço questão de fazer aqui esgotamentos didáticos por eles. Claro, o caráter pedagógico aqui do nosso jornal. Isso. Juliette Freire é a grande vencedora do BBB 21 e finaliza o programa com legião de fãs. A advogada e maquiadora paraibana Juliette Freire é a grande vencedora do Big Brother Brasil 21. A final do programa aconteceu na noite desta terça-feira, dia 4, e consagrou a participante campeã e ganhou 1,5 milhão de prêmio. A final foi disputada por Juliette Fiuk, o filho do Fábio Júnior, o cantor, e Camila de Lucas. A paraibana foi a grande destaque da edição. Ela foi excluída no começo da edição por alguns participantes, mas ganhou uma torcida enorme entre os espectadores. Só para passar a informação para o nosso público, ela começou com 3 mil pessoas, 3 mil seguidores no Instagram, e hoje tem mais de 24 milhões de seguidores. Olha o poder de uma edição do Big Brother Brasil na vida de uma pessoa. É verdade, Otávio. É assim, vamos comentar um pouquinho sobre essa reportagem, que é na verdade, essa notícia, né, que está lá no nosso portal de jornalismo, www.potiguarnoticias.com.br. Passa lá para acessar a notícia na íntegra. Vamos aqui fazer um breve comentário. Essa notícia, apesar de ser do mundo do entretenimento, ela é uma notícia extremamente importante para quem é nordestino e para quem é admirador, quem é amante da cultura nordestina, porque Juliette, ela foi uma persona, né, um personagem dentro do reality que verdadeiramente expressou amor à cultura nordestina, uma cultura que historicamente esteve associada à cultura do retirante. Até recentemente, filmes retratavam os enterros, os sepultamentos do homem nordestino, esse camponês que há pouco eu falava do nosso carinho por ele, do nosso esforço para levar compreensão por meio de jornalismo para ele. As pessoas retratavam o falecimento dessas pessoas através de redes, né, quando a gente sabe que isso não acontece mais, como uma forma assim, de um discurso velado, suave, sutil, de falar de pessoas muito frágeis, despreparadas, lançadas à sorte no universo. E Juliette levou para a TV aberta uma perspectiva diferente de quem é esse homem do Nordeste, essa mulher, essas pessoas, né?
são pessoas resistentes. Ela levou a Caatinga, o cacto, inclusive muito criativamente, inteligentemente. A torcida de Juliette se chama Cactus, né? Então nós todos, eu sempre Juliette, desde o primeiro dia do BBB, é muito representada lá pela resistência do cacto, né? Dessa vegetação do semiárido, que brota do seco, que brota com pouca água, mas que lança uma flor linda quando efetivamente chega a sua época de brotar. Então, eu gostaria, inclusive, de propor para a edição desse texto um pequeno ajuste. Juliette não foi excluída apenas no início do reality. Por ela ser nordestina, por ela ser mulher, por ela falar com um sotaque arrastado, muito próprio dessa região, né, do interior mais, vamos dizer assim, ruralizado do Nordeste brasileiro, ela foi amplamente excluída do primeiro dia do programa, e olhe que até no último momento, nesse paredão, no pódio já com os 3, a gente via, a partir de algum determinado integrante que ocupou o pódio, ainda a destinação de expedientes de preconceito, não é, de exclusão, e isso tudo relacionado à cultura, à dimensão cultural. Então foi um BBB bastante emblemático, o entretenimento lá chamando de Big dos Bigs, e foi mesmo, porque pegou todo mundo em casa, com o tempo pandêmico, e aquela jovem fez todo mundo rir, quando todo mundo tinha milhares de motivos para ficar triste, ela conseguia arrancar a gargalhada gostosa de todos. E o mais importante, ela fez todo brasileiro que está passando por esse momento de rejeição, né, de incompreensão dos outros, se perceber nela com relação à importância de exercitar a paciência com as pessoas, levar a palavra doce, meiga, a potência do diálogo. Juliette dialogou muito. Quando ela precisava, se ela fosse uma simples mortal, né, de repente agir com um certo, vamos dizer assim, com uma certa postura de irritação ou de agressividade, porque ela foi maltratada primeiro, ela agia exatamente como a referência cristã pede, né? Com humildade, entregando a outra face para se bater, tentando reconstruir uma vinculação. E o povo brasileiro foi entendendo isso ao longo dos 100 dias, não é, de reality. E quem resolvia continuar batendo na Juliette foi sendo excluído um por um, até que chegou o grande dia da final, um dia emblemático para nós mulheres nordestinas mais ainda, e nós mulheres nordestinas que realmente assumimos a nossa identidade cultural mais ainda. Então estamos todos e todas, né, muito vibrantes e felizes com o episódio da noite de ontem, com relação à vitória da Juliette, muito merecida, mais de 90% das intenções de votos, e há quem diga que foi uma personagem que inclusive irritou bastante os organizadores do reality, porque ela se sagrou vencedora muito antes da reta final do programa, o que realmente gera uma certa irritação, porque cria inclusive aquele clima de que o programa já não tem mais graça, não é? Então é isso que a gente queria comentar aqui. Nós nordestinos estamos todos vibrantes, e se eu pudesse hoje estar em Campina Grande, eu estaria para receber Juliette, fazer parte daquela comissão que vai receber Juliette de uma forma muito calorosa, porque ela merece sim, lá na cidade do maior São João nordestino, mundial, o maior São João do mundo, né? Disputa com Mossoró, nossa aqui do RN, mas eu penso que lá ganha, para receber Juliette. Parabéns, Campina Grande, parabéns, Paraíba, parabéns, Nordeste. Que bom que foi uma nordestina vencedora, embora eu não assista esse programa, mas eu fico satisfeito que seja uma nordestina vencedora. Eu só fico, assim, estarrecido com a capacidade, não é mais surpresa para mim, é uma obviedade até, com a capacidade que esse programa tem de transformar pessoas em personagens de novela, né? Alguns são vilões, outros são mocinhos, não tirando, obviamente, o mérito, nem dizendo que a vencedora do programa não é uma pessoa humilde, certamente mas a capacidade do programa, através de técnicas de edição, realmente é algo bastante notório, e é algo que serve até para estudos, né, sociológicos, enfim, a capacidade que o Big Brother Brasil tem. Né? Isso. Mandetta diz que Bolsonaro ignorou sugestão de medidas de isolamento. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, depois nesta terça-feira, dia 4, a CPI da Covid, no Senado Federal,
E ele era o ministro da Saúde do governo Bolsonaro no momento em que a pandemia chegou ao Brasil. Mandetta foi demitido do cargo no dia 16 de abril de 2020, quando o Brasil registrava 1.924 mortes. Hoje o país tem mais de 400 mil óbitos por Covid-19 e nesse depoimento o Mandetta afirmou que o Bolsonaro ignorou solenemente todas as sugestões de isolamento social, o que comprova o que a gente já sabia, né? Que o Bolsonaro, o atual presidente Bolsonaro, não levou a discussão da Covid a sério, né? As medidas sanitárias, as ordens, né, dos órgãos de saúde e colocou a população brasileira num grande risco, né? Não falou sobre a questão do uso da máscara, a questão do isolamento, fez propaganda da cloroquina o tempo inteiro. Então, essas foram as atitudes do nosso atual presidente e, infelizmente, nos levou a uma situação absolutamente trágica, com mais de 400 mil mortes. Hoje o Brasil não é mais o epicentro da Covid, porque a Índia está tomando esse lugar, mas até 2 semanas o Brasil tinha se tornado o epicentro da crise, e hoje o Brasil, lamentavelmente, é um estado pária, tanto para a comunidade europeia, como também para os Estados Unidos. Muito bom. Vamos agora falar de uma outra mulher, uma mulher também emblemática para o estado do Rio Grande do Norte hoje. Vamos dialogar sobre mais uma colaboração da deputada Isolda. Ela solicitou vacinação para os trabalhadores da educação e também solicitou internet ampliada para estudantes e professores das redes públicas e municipais do Rio Grande do Norte. Parabéns, deputada Isolda, é isso aí. Enquanto nós professores, nós somos jornalistas, mas também professores por coincidência, enquanto a gente não volta aí para o tempo da escola presencial, que a gente possa viver o tempo da escola digital e que para que esse tempo possa ser vivido é necessário recurso eletrônico e também internet de boa qualidade para que professores e estudantes possam estar realizando seus expedientes pedagógicos. É possível sim, com segurança, exemplo de como é possível sim praticar jornalismo também por meios digitais, olha aqui nós dando testemunho disso, mas é necessário condição objetiva para que essa garantia chegue, né, nos lares, dos lares dos estudantes e também dos trabalhadores da educação. Lamentavelmente, professora Andressa, a Covid, a pandemia da Covid-19 fomentou algo que sempre existiu, que foi esse abismo que sempre separou o ensino que é aferido na rede pública e o ensino que é contemplado na rede privada. Já existiam disparidades notórias e, infelizmente, a Covid-19 acentuou ainda mais por causa dessa transição forçada que a gente passou do ensino presencial para o ensino remoto e, é claro, a constatação de uma obviedade. Os alunos de escolas públicas, por serem oriundos de estratos menos favorecidos da sociedade, muitas vezes não conseguem ter acesso a esses aparatos tecnológicos e, consequentemente, não conseguem assistir às aulas. E isso é uma realidade, e atitudes como essa da professora Isolda, né, são dignas e espero que sejam atendidas. Espero que sejam atendidas, exatamente. Câmara de Natal aprova a lei que considera bares e restaurantes como serviços essenciais. A Câmara Municipal de Natal aprovou, nesta quarta-feira, o projeto de lei número 166 de 2021, que reconhece como essenciais as atividades de restaurantes, bares e similares na cidade. O projeto é de autoria do vereador Aldo Clemente, do PDT, aprovado em segunda discussão e agora segue para a sanção do prefeito Álvaro Dias. É algo que parece que está sendo vulgarizado, essa questão de serviços que são considerados essenciais, serviços não essenciais, tá? Bares e restaurantes, claro, com todo respeito, tem a questão da economia envolvida, mas ser considerados como serviços essenciais, eu acho que está havendo uma vulgarização dessa questão. Muito bem. Vou também aqui falar sobre uma outra lei que foi aprovada, dessa vez agora na Alernem, né, Assembleia Legislativa. Sanciona a Assembleia Legislativa, mais uma vez sanciona uma lei de autoria do deputado Baldo, em prol das pessoas idosas. E por falar em pessoas idosas, aí eu vou deixar a recomendação que vocês leiam no Potiguar Notícias, que lei é essa que beneficia as pessoas idosas, e eu trago aqui um outro dado.
Próximo sábado, dia 8 de maio, nós celebraremos o Dia Mundial da Cruz Vermelha, essa instituição de caráter humanitário que se expressa em todos os países do planeta Terra. Todos os países possuem uma unidade da Cruz Vermelha brasileira. Nos países que existem conflitos bélicos, a sua função social ela ainda é mais estruturante, ainda é mais importante. No Brasil, nós não temos guerra bélica declarada, mas nós temos desigualdade social e conflitos sociais internos extremamente fortes. Temos também momentos de crises por meio de catástrofes e desastres, como deslizamentos, enchentes, queimadas, que também o mutirão dos voluntários da Cruz Vermelha fazem toda a diferença no trabalho de mãos dadas junto às Forças Armadas do Território Nacional. E, por isso, aqui no Jornalismo Potiguar Notícias, a gente já adianta os nossos parabéns para essa instituição social tão importante para o planeta e para o Brasil e para o Rio Grande do Norte. E aí, por que eu fiz esse gancho com a história lá da lei que beneficia os idosos? Porque é o presidente, atualmente, o atual presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial Rio Grande do Norte, aquele que senta no Conselho das Pessoas Idosas do Estado do Rio Grande do Norte. Acredito que amanhã receberemos aqui, no primeira edição do Jornalismo Potiguar Notícias, um voluntário da Cruz Vermelha para falar sobre esse dia tão importante que será o dia 8 de maio de 2021, para que todos lembrem, né? E quem sabe aí a gente está cooptando mais pessoas para o voluntariado da instituição, e também irá conversar sobre essa questão aí, que é a pauta dos idosos, como é que a Cruz Vermelha, por meio do seu presidente, que está lá no assento do Conselho das Pessoas Idosas do Estado, um conselho super jovem, que foi criado do ano de 2020 para cá, como é que estão caminhando o direito para as pessoas idosas, um direito tão necessário, considerando que a potência de reação dessas pessoas é tão pequenininha, dadas suas fragilidades, e que é necessário que esse conselho seja muito vigoroso, potente e forte. Aguardamos aqui a Cruz Vermelha para falar sobre os idosos em breve. Sem dúvida. Só para fechar aqui o nosso giro de notícias, Andressa, Paulo Gustavo morre aos 42 anos, vítima da Covid, no Rio de Janeiro. O ator Paulo Gustavo, de 42 anos, morreu nesta terça-feira, vítima de complicações causadas pela Covid-19. Ele estava internado desde 13 de março no hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Então aí, lamentamos profundamente mais uma vítima da Covid-19, uma figura pública, o ator Paulo Gustavo, e ainda muito jovem, né, 42 anos. Muito jovem, Otávio, e a gente aqui, inclusive, não tem como não expressar, não é, pelos nossos rostos, o sentimento de tristeza, que é dar essa notícia, não é, a morte de alguém tão querido pelo povo brasileiro, que com um humor inteligente, criativo e reverente, conseguiu arrancar sorrisos. Quem assistiu o especial de Natal, o especial de final de ano com ele, realmente teve boas gargalhadas, teve momento de muito alívio dessa dor que a pandemia provoca. Ele que foi responsável pelo especial de final do ano agora, do ano 2020. Paulo Gustavo, você foi genial, obrigada pela alegria que você proporcionou ao povo brasileiro, e o nosso jornalismo está aqui para celebrar também a sua vida e a sua memória. É isso, professora Andressa, finalizamos aqui o nosso giro de notícias. Voltamos na próxima edição do Jornal Potiguar Notícias. É isso aí, vamos para um pequeno intervalo comercial e a gente volta já com o bloco das entrevistas. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo.
Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Olá, estamos de volta, segundo bloco do Potiguar Notícias, primeira edição. Vamos já iniciar agora o bloco das entrevistas. E eu já estou aqui no estúdio com o senhor Adailton Gonçalves, ele que é guarda municipal e que também foi candidato pelo partido do PSL a vereador no município de Parnamirim, agora no último pleito político que aconteceu no último dia 15 de novembro, não é? Do ano de 2020. Então, seja muito bem-vindo, Adailton Gonçalves, por favor. Saúde os nossos web espectadores, ouvintes de rádio, espectadores de TV aberta, internautas de portal eletrônico. É aqui uma mídia de convergência que cabe todo mundo. Muito bem. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Uma grata satisfação estar ao seu lado aqui, Andresa, grande apresentadora desse telejornal. E saudar você, cumprimentar você que está aí do outro lado assistindo aqui a Potiguar Notícias, através de todas essas mídias que você falou aí. Estou à sua disposição. Seja bem-vindo, Adailton Gonçalves. Uma alegria para o nosso jornalismo recebê-lo aqui. Volte sempre, desde já estou ressaltando esse carinho. Agora vamos começar a dialogar. Primeira questão que a gente traz aqui para a nossa entrevista é: comente para a gente o pleito de 2015, né, em que você saiu candidato a vereador. Qual a avaliação que você faz sobre esse pleito, tanto a travessia da campanha quanto aos resultados da urna? Muito bem. Só corrigindo, foi 2020, né? Acho que você confundiu dia 15 de novembro com 2015. Sim. Mas foi 2020, ano passado, né, a eleição. Obrigada. E foi uma experiência única para a gente. Nós tivemos a oportunidade, Andresa, de conhecer de forma mais aprofundada os problemas da cidade e apresentar as soluções para os nossos munícipes, né, que carecem aqui de muitas coisas aqui no nosso município. Infelizmente, lhes são negado pelo Executivo muitas coisas em todas as áreas da nossa cidade. Nós tivemos a oportunidade de conhecer, debater com os munícipes em cada bairro da cidade, juntamente com a professora Nilda, que foi a candidata prefeita da nossa coligação, da nossa nominata, e foi uma experiência muito boa. Nós obtivemos aí 255 votos conscientes de pessoas honestas, trabalhadoras, que não se venderam, não venderam o voto, não trocaram o voto por cargo comissionado, que infelizmente é uma prática comum aqui na nossa cidade, como nós sabemos. Todos os municípios sabem que funciona dessa forma, e as pessoas, eu quero honrar a cada uma delas que confiaram em mim durante todo esse período. Estou fazendo isso, inclusive, hoje aqui, porque estamos continuando debatendo os problemas da cidade e apresentando as soluções que precisam ser apresentadas ao nosso povo, né?
Excelente. Na penúltima terça-feira, né, passada, você participou de uma manifestação juntamente com professores e políticos pedindo a saída do prefeito Rosano Taveira. Quais os pontos específicos que fundamentaram essa reivindicação? Olha, nós estamos numa cidade, né, a terceira maior cidade do estado, Andresa, onde nós vemos um atraso generalizado aqui na nossa cidade. Nós estamos agora, inclusive, aqui na nossa cidade, diante do maior escândalo, um ato criminoso, inclusive, que foi cometido no âmbito da administração do prefeito Rosano Taveira. Ele quer se esquivar, inclusive, colocando a responsabilidade sobre o vereador está afastado porque foi preso, inclusive. Ele é, então, diretor da Central de Regulação de Consultas e Exames aqui do nosso município, mas foi o prefeito Rosano Taveira que nomeou ele. Portanto, a responsabilidade é sim do prefeito, inclusive, Andresa, há aí um envolvimento também, não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público, da primeira-dama, a esposa do prefeito, a senhora Alda Leda, né? Inclusive envolvida até o último em relação a isso, porque foi flagrado aí, e está nos autos, mais de 6.000 trocas de mensagens dela, inclusive com o Diogo Rodrigues, né, o vereador, que ele é então diretor, inclusive procurando aí intermediar consultas e exames para pessoas apadrinhadas, pessoas da gestão. Um ato criminoso, né, que tirou a vez dos nossos munícipes, vendeu nossas vagas, as vagas dos nossos munícipes, para inclusive cidades de outros interiores aqui do nosso município, colocando aí, pessoas com certeza morreram, né, durante isso, e inclusive a professora Nilda, né, então vereadora, ela já havia recebido no seu gabinete diversas denúncias de irregularidades nessa central de regulação, porque pessoas passam anos, Andresa, meses, anos, esperando por uma cirurgia, por um exame que nunca acontecia. Pessoas comuns, né? Sem as conectividades. Pois é, aí essas pessoas eram tiradas da sua vez e colocadas outras pessoas na frente, um ato criminoso. E a professora Nilda, que foi então a candidata a vereadora, foi vereadora e muito atuante no nosso município, recebeu muitas denúncias, inclusive propôs a realização de uma CPI aqui na Câmara Municipal para investigar atos criminosos como esse e também os outros atos irresponsáveis da administração aqui da Prefeitura de Parnamirim, nas UBS que não funcionam, equipamentos quebrados, danificados, falta de medicamentos nas UBS, uma única UPA na cidade com 262 mil habitantes que o tempo todo falta medicamentos, os equipamentos estão quebrados e fica por isso mesmo. Eu fui lá um certo dia verificar como é que estava a situação e o equipamento de eletrocardiograma estava quebrado e só tinha um. Olha só, olha o tamanho da responsabilidade. Tem um, quebrou, não tem mais nenhum. Hoje mesmo, exatamente, hoje é dia 5, né? O equipamento de raio-x lá da UPA está quebrado. Faltam insumos básicos, sempre foi assim e nunca mudou nada aqui. Então, falta transparência também aqui no nosso município. Enfim, um ato, a cidade está abandonada, né? Então, isso justificou, então, o nosso pedido aí, juntamente nós fizemos um ato de frente ao TRE, inclusive cobrando justiça a favor da nossa população, que está aí sem os serviços, através de uma gestão, de um executivo que se apossou da cidade para os deles, mas que deveria estar servindo a você, cidadão, a você, cidadã aqui, mas ele então só está beneficiando somente as pessoas ligadas a ele, como está aí a denúncia do Ministério Público. É verdade, isso é muito sério. E uma no momento da manifestação, né, uma das ideias que eram bastante profetizadas lá no momento como é que eu posso dizer da manifestação, era a história de que hoje a Câmara Municipal de Parnamirim, ela pode ser entendida como um puxadinho da Prefeitura. Então, a gente já entendeu, a partir de sua última explicação, o que é que isso significa, mas a gente gostaria que você recuperasse argumentos e essa ideia aí, para quem está nos ouvindo entender qual é o teor efetivo dessa crítica que vocês
no protesto realizaram? Eu diria que, infelizmente, não é de hoje. Não é só dessa legislatura atual, mas vem de várias, onde há um alinhamento completo, meu caro internauta, meu caro espectador, ouvinte, um alinhamento completo da Câmara Municipal com a gestão. O prefeito faz questão de que todos os vereadores e vereadoras tenham alinhamento com a gestão. E não é porque a gestão é fantástica, é extraordinária, porque a gente, olhando para a cidade, a gente não vê nada, absolutamente nada, que a prefeitura faz a favor dos munícipes. Então, nós fazemos as conjecturas, né? Imaginamos o porquê desse alinhamento dos vereadores com o executivo. Então, o vereador que foi eleito para defender os interesses do cidadão, infelizmente, ao contrário disso, está defendendo o interesse do prefeito. E coisas absurdas acontecem na Câmara Municipal, que são homologadas pelos senhores e senhoras vereadoras, que deveriam aí estar a favor dos munícipes, fiscalizando. Hoje nós vemos aí alguns vereadores, e aí a crítica necessária, eu estou aqui como cidadão, observando tudo que está acontecendo aí através dos nossos edis. E o que a gente vê, Andrés, é o seguinte: eles vão num determinado posto de saúde, por exemplo, e pousam para a rede social dizendo: estou aqui fiscalizando, e fica só numa conversa de comadres lá e tal, mas fiscalização efetiva mesmo nós não vemos. Porque, por exemplo, agora mesmo, por ocasião desse escândalo aqui na nossa cidade, os vereadores, você vê alguns se manifestando publicamente diante desse ato criminoso que está acontecendo aqui na cidade, estão todos caladinhos. E é um absurdo isso aí. Não tem condições de um vereador ficar calado diante de tamanha arbitrariedade. A nossa UPA fechou só nesse primeiro mês do ano 4 vezes. E temos apenas um vereador que foi lá, pousou, está faltando isso e aquilo, e fica por isso mesmo. Nada de efetivo se fez. Então, nós vemos aí uma Câmara Municipal, infelizmente, omissa, porque ao invés de estar defendendo os interesses da cidade, do cidadão, de Parnamirim, está defendendo os interesses do prefeito, da sua gestão. Essa é uma crítica para que vocês, vereadores, que foram eleitos com os votos aí da nossa população, se corrijam, né? É uma crítica construtiva para que vocês se corrijam e realmente venham defender os interesses dos nossos cidadãos. Com relação à educação do município de Parnamirim, né? Qual a avaliação que o senhor Adailton Gonçalves realiza sobre o trabalho que a educação vem realizando em Parnamirim, principalmente agora, nesse contexto do tempo pandêmico? Na verdade, não é só... É absurdo, é triste dizer, né, mas a nossa cidade está abandonada em todas as esferas da administração. Na educação, na segurança, na saúde. É um caos total. É uma irresponsabilidade com todas as letras dessa palavra. E nós podemos provar isso aí. As escolas estão abandonadas. Recentemente, um jornalista aqui, inclusive desse meio, né, dessas mídias aqui do Potiguar Notícias, Jornal do Estado, nosso amigo Genilson Souto, jornalista Genilson Souto, foi visitar as escolas e mostrou o estado calamitoso que está. Olha, estamos há um ano e 3 meses da pandemia, e nada foi feito, absolutamente nada nas escolas para quando acabar os efeitos dessa pandemia, receber os alunos. Ao contrário, as escolas estão sucateadas, abandonadas, foram arrombadas diversas vezes, saqueadas por vândalos, e sem que a prefeitura fizesse nada. Eu, inclusive, falei com o secretário de Segurança, né, o coronel Marcondes, sobre isso, e ele nem sequer me respondeu a respeito dessa situação, o que é que estaria fazendo. Agora, essa semana, eu vi uma nota da prefeitura dizendo lá que a prefeitura, através da Guarda Municipal, estava fazendo uma ronda, enfim, mas nada de efetivo, porque os arrombamentos continuam acontecendo, até porque não há investimento em nada aqui na cidade. Então, no contexto da educação, como um todo, a nota para a prefeitura não faz o dever de casa através da Secretaria de Educação, e a nota, como bem disse nosso amigo Genilson Souto, é 0 para a prefeitura também no quesito da educação. Vamos então agora falar sobre segurança pública. Você, como guarda municipal, como você avalia a política de segurança pública que também está aí aplicada? Ok, Andresa. Com pesar, eu digo que não há nenhuma política de segurança pública na nossa cidade, por parte da prefeitura. Nós, inclusive, defendemos durante a campanha aqui que nós implantemos na nossa cidade
a implantação do Plano Municipal de Segurança Pública e Cidadania, que passa longe do interesse do Executivo de colocar em prática aqui. Nós vemos aqui todos os dias cidadãos e cidadãs que têm as suas casas arrombadas, saqueadas, os bandidos param na frente da casa, obrigam o cidadão a entrar dentro da casa e saquear tudo da casa, colocar nos próprios veículos do dono da casa e sair e nada acontece. Roubos nas paradas de ônibus, motos roubadas, casas arrombadas o tempo todo. As próprias escolas municipais, se o prefeito não cuida sequer da parte municipal, né, do patrimônio municipal, que dirá do seu patrimônio, que deveria cuidar. Né? Mas, infelizmente, não há interesse algum, a gente vê isso aí. O que há é falácia. Eu já estive com o secretário Marcondes para tratar desses assuntos e é só conversa fiada, conversa para boi dormir, porque quando a gente sai de lá, na frente deles, inclusive, a conversa é muito linda, muito bonita. Amanhã mesmo vai se resolver tudo, quando, na verdade, o amanhã nunca chega. E você, que é cidadão da nossa cidade, sabe muito bem disso. Então, não há essa política. O ideal é que esse plano municipal, Andresa, envolve aí todas as esferas de poder, Ministério Público, juntamente com Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, todos os órgãos, todas as secretarias unidas, promovendo a segurança preventiva e ostensiva na cidade. E o prefeito não tem interesse nenhum, o Coronel Marcondes muito menos, tanto eu posso provar isso porque os fatos falam por si. Ele já está aí há vários anos aí e nada foi feito na nossa cidade. Os crimes continuam acontecendo sem solução alguma. Lojas, inclusive, aqui na cidade, as pessoas trabalham com medo, os nossos empreendedores aqui na nossa cidade trabalham com medo, os funcionários idem, né? E qual é a proposta? Você já viu, Andrés, alguma proposta da prefeitura? Agora eu vou entrevistar você. Você já viu aqui alguma vez o secretário, o Coronel Marcondes, dizer, olha, o plano de segurança da cidade é esse, aquilo outro, você já viu? Bom, aqui na minha bancada, realmente, eu nunca recebi o e nem vai ver aqui, nem viu aqui, nem em canto nenhum, porque a gente está acompanhando tudo que está acontecendo na cidade. Infelizmente, é com tristeza que eu digo a você, cidadão e cidadã parnamirinense, que, infelizmente, nós reelegemos aí um prefeito que, infelizmente, não cuida também da segurança da nossa cidade. Inclusive, eu quero ressaltar aqui que o prefeito se comprometeu com a categoria, numa reunião lá, na época da pré-campanha, que iria contratar todos os guardas municipais que foram homologados lá pela Câmara Municipal e que ele sancionou a lei, e até hoje está só enrolando esse pessoal. Então, de enrolação, o prefeito entende muito bem, inclusive a você, munícipe, que foi enrolado na última eleição. Muito bem. Vamos agora falamos já exaustivamente sobre a realidade municipal de Parnamirim, e colhemos aqui importantes informações do senhor Adailton Gonçalves, não é, sobre, numa perspectiva crítica, isso é muito importante para que a gente tenha um contraponto, não é, e a gente alargue a nossa cidadania. Agora vamos falar sobre o Executivo Federal, não é? O senhor foi candidato pelo PSL. Sim. E agora vem aqui uma perguntinha relacionada ao Executivo Federal. Você é filiado ao PSL, ex-partido do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Inclusive, há uma articulação que recentemente foi aí comunicada pela imprensa, não é, há poucos dias, de um possível retorno do presidente a esse partido que o elegeu, o que resultou em uma divisão do partido entre aqueles que apoiam e os que reprovam esse retorno. Você se posiciona de que lado e como você analisa as ações do governo federal, principalmente em relação ao combate da pandemia e também ao controle da vacinação? Uma pergunta bastante longa, mas vamos lá. Na verdade, o presidente, não foi por causa que o presidente iria retornar ou não para o PSL que houve esse rompimento. Esse rompimento já aconteceu lá atrás, logo no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, em relação ao partido. E eu me posiciono de que lado? Na verdade, eu me posiciono do lado do povo, das pessoas que querem, Andresa, serviços efetivos, querem segurança, querem vacinação, né? Querem alimentos, e que isso não está sendo possível oferecer nesse momento. Então, eu me posiciono do lado do povo. E em relação à gestão do governo federal, em relação à vacinação, por exemplo, em relação à pandemia, eu acho que o presidente deixa muito a desejar,
ele fala muito, inclusive muitas besteiras que poderiam serem evitadas através de seus ministros, deveriam eles falarem. O presidente contribuiria muito mais se ele calasse mais a boca e deixasse as pessoas agirem, né? E ele fez até piada em relação à questão da vacinação logo no começo, uma piada sem graça, aquela questão de que o cara tomando a vacinação poderia virar jacaré, que virou até meme. Então, foi meio desastroso. Felizmente, depois de muitas pessoas que deveriam orientar o presidente, ele voltou atrás e considerou e comprou as vacinas. E aí hoje, inclusive, nós somos o 4º país que mais vacina no mundo, em números relativos. Então, ele acordou, mas acordou tarde, no meu ponto de vista. Então, a gestão poderia ter sido muito melhor, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Nós estamos hoje com cerca de 411 mil mortes no Brasil. Nosso sentimento a todas as famílias que tiveram aí percas durante a pandemia, inclusive pessoas próximas a mim também morreram, infelizmente. Temos aí cerca de 3 mil mortes por dia, uma média, Andresa, que equivale, eu estava vendo, tem algumas cidades do Brasil pequenas que têm a população mais ou menos desse número. É como se uma cidade por dia fosse dizimada. Olha que absurdo. Então, mas eu diria, eu quero compartilhar também, não só com o presidente, governadores e prefeitos também têm responsabilidades, nós sabemos disso, né? Sim, exatamente. Pronto, vamos falar agora do governo do Estado. Em sua avaliação, como você observa as medidas restritivas que têm sido praticadas pelo governo estadual do Rio Grande do Norte? É preciso, neste momento, aderir, em que nesse momento é necessário aderir medidas mais rígidas. Então, como você entende o lockdown em relação ao enfrentamento dos desafios da economia? Eu também tenho uma posição crítica em relação à governadora do nosso estado, a Fátima Bezerra. No meu ponto de vista, ela tomou decisões unilaterais, sem ouvir os demais setores da sociedade. Apenas ela diz lá que é o comitê científico alinhado a ela, notadamente, a ela e aos seus interesses ideológicos, com certeza, porque foi nomeado por ela. Então, sem ouvir, por exemplo, a rede hoteleira, o turismo, né? Não ouviria setores. Se tivessem ouvido, com certeza não teria tomado decisões tão drásticas. Inclusive, poderia ter sido evitada se ela, por exemplo, não tivesse desmontado os leitos, que desmontou os leitos de UTI, que foi desmontado lá atrás. Enfim, não foi feito nenhum investimento, não foi feito algo preventivo para que chegássemos a um número também tão grande de mortes aqui no nosso estado. E aí, o que ela fez para justificar a sua incompetência foi punir o cidadão, o trabalhador que ela diz defender, né? Como o governo dos trabalhadores, do PT, de defender, mas acabou punindo, porque várias pessoas perderam o emprego, estão passando fome, sem ter a contrapartida do Estado, que ela deveria zelar, então, por essa classe aí, e está promovendo o desemprego, infelizmente, da nossa população. E lembramos que também tem aí a questão dos respiradores, né, que precisam aparecer, a prestação de contas. Pois é, também tem isso. Parecido então, com a história do Parnamirim, aí escândalo relacionado à saúde. Então, até hoje, a governadora está caladinha em relação a isso, seus secretários idem. Então, é isso. É isso. Bom, ficamos por aqui o bloco dessa entrevista, mas a gente ainda segue porque tem coluna Fé e Cidadania com o padre Murilo Paiva. A gente fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Amanhã a gente volta às 9h da manhã com o Jornalismo Potiguar Notícias. Obrigada. Olá, estamos chegando. Grande abraço, grande dia. Então, Atos 6, versículos 8 a 15. Começa então a polêmica em torno do protodiácono Estevão. Estevão é eleito diácono junto com mais 6 companheiros, e ele então começa a se destacar no cenário então de Antioquia e em Alexandria, em Cirene, e então começa a haver problemas com ele. Mas é sempre assim, a gente já sabe, não é? Que quando uma pessoa se destaca na sua liderança, no seu poder de convencimento, na sua forma ética de apresentar as coisas, a perseguição é imediata. Não é à toa que Jesus certa vez disse que aqueles que deixam casa, patrimônio, família, esposa, filhos, receberão o cêntuplo já aqui na terra. Mas ele acrescenta,
A última coisa, ele diz, com perseguição. Então, a perseguição é inerente ao trabalho pastoral. Ele está, então, vinculado. Todo o trabalho libertador, toda ação libertária, traz consigo, então, este presente da perseguição. É sempre assim. Porque aqueles que detêm o capital, que detêm o poder, que estão no poder, às vezes nem têm o poder, mas estão no poder. Às vezes são marionetes. A gente vê claramente, né, como alguns chefes de Estado, a moda do nosso, são marionetes nas mãos de grupos e às vezes, como é o caso atual, na mão de quem nos domina, os imperadores de fora do país, notadamente os Yankees. Então, isso leva a que quem se destaca, quem vai contra a ordem comum, venha a sofrer. Foi isso que então começou a acontecer com o diácono Estevão. E sempre as perseguições começam com calúnias e difamações. Aqui, então, são duas acusações muito fortes contra Estevão. Todas mentirosas, é evidente. Então, uma contra a lei de Moisés e outra contra o templo. Duas instituições praticamente intocáveis nesta época, no tempo de Jesus e logo depois do primeiro século. E são os mesmos motivos alegados contra Jesus. Jesus tinha mais ainda a terceira, que era exatamente ter apresentado com ações de Deus. Ele era Deus e apresentava-se com atitudes, com ações, com posturas, com manifestações de Deus, como, por exemplo, perdoar os pecados. Essa, claro, o diácono Estevão não tem. Então, é muito importante para nós isto. Então, quem está no poder sempre cria todo um arrazoado de coisas falsas para poder tolher, perseguir, matar, como é o caso que depois a gente vai ter, as narrativas de Estevão nesse sentido. Por hoje é só. Grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir. Somos o Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Somos a marca da nossa economia, da nossa cultura e da nossa gente. Somos o único Potiguar Notícias, mas com diversos rostos que formam opinião. Somos milhões de potiguares atentos às notícias. Nossas linguagens se desdobram em diversos formatos e variadas plataformas. São mais de 2 décadas de transformação, engajamento, crescimento e história. O Potiguar Notícias cresce com a marca da inovação. Cresce com muitos desdobramentos, seja em texto, arte, rádio, TV ou redes sociais. Tudo para lhe ouvir. Tudo para falar com você. Com os mesmos valores que trouxe o Potiguar Notícias até aqui. Com a mesma visão que permite olhar o futuro com esperança em dias melhores para todos. Uma marca que nasceu com a obsessão pelo respeito, a diversidade, a liberdade de expressão e a criatividade. A marca Potiguar Notícias já surgiu fazendo comunicação integrada. Cresceu se comunicando com diversas plataformas, diversos jeitos e diversos pensamentos. Ouvir e falar com você é a missão da marca Potiguar Notícias. Ouça, veja e sinta a vocação de comunicar a serviço do Rio Grande do Norte. Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte.